Tudo começa com um trono sombrio e imponente. Sentado ali, com um olhar entediado, está o novo rei demônio, Qin Shen-Shu, um estudante coreano comum, ou pelo menos costumava ser. Do nada, ele foi lançado dentro de um jogo que costumava jogar. Só que dessa vez, não como herói, mas como vilão final, o famigerado Lord Krepus, o governante supremo do submundo. O jogo era chamado de Plano de Sangue. Tinha uma premissa simples: reviver um herói ancião que há muito tempo havia adormecido e salvar o mundo. E agora ele estava ali, dentro do próprio jogo, vivendo como vilão principal. Mas tinha um problema: se ele liderasse uma invasão ao mundo humano, acabaria sendo destruído pelo protagonista Overpower que ele mesmo criou. E se recuasse, viraria comida para os seus próprios generais demoníacos famintos por destruição. Nesse clima de tensão, surge seu ajudante, Zephyrus, que era o nível 15. Com formalidade e respeito, ele anuncia: os preparativos para a guerra estão prontos. E é aí que o caos começa. As tropas demoníacas já estão prontos. Rugindo, sedentas por sangue, os generais aparecem, um por um, revelando seus nomes e intenções cruéis. Harbon, o arcebispo, ordena a destruição total dos humanos. Gil H, o arcanjo caído, exige uma invasão gloriosa. Toma, o bruto do rank negro, quer transformar todos os inimigos em comida. E Banut, a guerreira dracônica de armadura azul, ela grita por um massacre total. A tensão no campo de batalha atinge o limite. O novo rei demônio, Kraps, se levanta diante de seu exército e solta um grito que ecoa por todo o território infernal. Exército demoníaco, prestem atenção! Todos param. O silêncio cai como uma lâmina afiada, e então vem a ordem mais inesperada que qualquer um poderia ouvir. Ordeno que parem imediatamente. A guerra, que parecia estar certa, deve ser interrompida a qualquer custo. Os generais ficam em choque. O olhar de cada comandante diz tudo. Aquilo não faz sentido. Crepus respira fundo e declara: a partir de agora, nós vamos cultivar. Sim, isso mesmo. Em vez de sangue, o novo Senhor dos Demônios quer plantar batatas. Os generais reagem com revolta. Gritos de "isso é um absurdo" ecoam entre os guerreiros. Toma está prestes a explodir. Burnout treme de indignação e até o impiedoso Gil H perde a compostura. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o herói adormecido levanta. Prestes a iniciar a sua jornada, a notificação aparece: você começou sua 20ª jogatina. No meio da confusão, os demônios trocam socos e gritos, mas agora o maior inimigo do submundo parece ser uma enxada. Quando o submundo entra em um colapso com a nova missão agrícola, do outro lado da realidade, o responsável por tudo isso volta a ter um destaque. Mas antes de continuar, vamos voltar ao passado e explicar um pouco sobre o nosso protagonista e a sua vida antes de ir para o mundo dos jogos, beleza? Kim Cheng-shu era um aluno brilhante, cursando bacharelado em administração na Coreia, inteligente, dedicado e escravo do próprio sucesso. Rápido demais, ele se tornou o melhor da turma, e com isso também virou o mais sobrecarregado. Ser o número um significava estar disponível para tudo: projetos, relatórios, apresentações, um verdadeiro robô universitário. Como válvula de escape, só havia uma solução: os games. Era o único jeito de ter um boost de dopamina depois de tanto estresse. Mas até isso começou a falhar. A realidade se tornava insuportável. Até que ele encontrou o jogo que mudaria tudo: o Plano de Sangue. Difícil, complexo e sem perdão. O jogo onde nenhum jogador tinha conseguido zerar uma única vez, mas Shang Shu ele zerou 19 vezes. E com isso se tornou o primeiro a concluir o game 19 vezes. Ele mesmo derrotou o chefe, os desafios e deixou o herói Qin Shu Mataduro, nível 9990, Super Overpower. A visagem de uma jogatina estava prestes a começar. Qin Shang-Shu, obcecado pela perfeição, teria subir ainda mais no rank. Para ele seria mais uma noite sem dormir, mas também mais uma chance de provar que era o mais forte de todos. Sem hesitar, clicou em sim na tela do jogo. Mas algo estranho aconteceu. Um clarão azul tomou conta da sala, um raio de energia rasgou o teto e, num piscar de olhos, o puxou para dentro da tela. Seu corpo flutuou, atravessando dimensões em meio a uma luz intensa. Assustado, ele tenta entender o que estava acontecendo, mas já era tarde. Agora, flutuando em um espaço etéreo, conclui o óbvio, certo? Estou azul, então isso deve ser minha alma, né? Ou seja, ele não estava apenas jogando, ele havia sido transportado para dentro do jogo, dentro do plano de sangue. Enquanto caía em queda livre, tentando manter a calma, várias ideias passavam pela sua mente. Bom, provavelmente eu não vou morrer. Provavelmente. De repente, seus olhos se arregalam. Quê? Essa é a tumba do paladino? Era um dos pontos mais perigosos e simbólicos do jogo. Logo abaixo, uma estrutura imponente o aguardava. Essa é a Torre da Vida. Shang-Chu, um dos alunos mais inteligentes da Coreia, agora era apenas uma alma caindo em queda livre direto para o epicentro do caos. A alma
A alma de Cheng-Shu voa em disparada pelo espaço digital, cheia de convicção. Ele está certo de que vai possuir seu próprio personagem, Kinshu Mataduro, nível 9990. Ótimo nome, inclusive. Guerreiro mais forte que ele mesmo criou. A risada é maníaca. Ele já imagina sua nova vida como ser invencível. E quem não imaginaria, né? Mas algo dá errado. Em vez de entrar no corpo desejado, ele é arremessado em outra direção. Não, 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 não. Não era aqui. Eu não quero vir para cá, diz ele. Mas já era tarde. O destino foi selado. Sua alma entra no corpo do chefão final do jogo, o temido Lord Krapus. Do trono, Krapus leva as mãos à cabeça, rindo em desespero. Estou ficando maluco. Ele percebe o absurdo da situação. Agora é um NPC, preso dentro do personagem mais temido do jogo que ele mesmo jogou. E sabe exatamente o que vai acontecer se seguir o roteiro. Se eu não invadir os humanos, vou ser devorado pelos outros generais. Mas se invadir, vou ser destruído pelo protagonista. Do lado dos generais, a dúvida começa a surgir. Krapus está mais fraco. Entre sussurros, os comandantes discutem se é a hora de derrubar o novo rei e dividir o trono. Alguns acreditam que ele perdeu a força ao assumir o lugar do antigo senhor demoníaco. Outros acham que ele está apenas com medo. Mas nem todos estão convencidos. E se ele não ficou mais fraco? Questiona Harbon, desconfiado. 2 de nós vão acabar mortos se atacarmos. Vale a pena arriscar? No Salão do Trono, a tensão só aumenta. Os 4 generais, famintos por guerra e autoridade, estão cada vez mais impacientes. Toma, não esconde, estou com fome. Banaut ameaça diretamente. Se você estiver fraco demais para ser nosso líder, posso te matar agora mesmo, diz pro Lorde Demônio. Enquanto isso, Gil-H observa em silêncio. Mas seu Elé já diz tudo. Se o novo rei demonstrar qualquer fraqueza, será o fim. Do outro lado da sala, Zephyrus relata que há generais desertando e que há uma gravação perturbadora foi enviada diretamente da tumba do paladino. Na tela, o horror se revela. Kenshin Mataduro, o personagem overpower criado por Cheng-Shu, massacra o inimigo sem piedade. Seu rosto é um misto de loucura e fúria. Me ajuda! Socorro! Grita uma das vítimas. Pare com isso! Imploram. Mas o guerreiro nem hesita. A cena termina com gritos desesperados, olhos arrancados e um banho de sangue. Krapus assiste, paralisado. Um calafrio percorre seu corpo. Não quero enfrentar esse cara. Se eu parecer fraco, vou morrer. A mente corre em pânico. Se tentar avançar para o mundo humano, Kenshin vai matá-lo. Se recuar, será traído pelos próprios subordinados. Nesse ritmo, ou eu me rendo, ou eu morro de qualquer dia. Na sala de guerra, os generais se reúnem em segredo. Vamos ter que matá-los, diz eles. Bom, sentado no trono, Krapus está no limite. O peso de um destino absurdo começa a esmagar sua sanidade. Por quê? Por que eu vim parar nesse mundo de jogos? Grita em desespero. Os pensamentos disparam. A única saída seria resolver o problema da comida e acalmar os generais demoníacos. Mas como fazer isso, sendo o personagem mais odiado e mais perigoso de toda a narrativa? Zéfiro se aproxima, preocupado. Lord Krapus, onde está indo? Mas o novo rei não tem paciência. Ele explode. Cala a boca! Não tenho tempo para drama. E Zéfiro, sempre formal, responde com frieza. Você é narcisista, arrogante e nem sabe pedir desculpa. Isso é nojento e aterrorizante. Mesmo diante da sociedade brutal do mordomo, Krapus insiste. Perdão, então. O mordomo corrige impassível. Diga isso de forma educada. Peço desculpas, é mais digno. O caos só aumenta. Na tela mágica, o protagonista Kenshin Mataduro aparece em cena com uma aura de poder absurda. O grande paladino está vindo. Krapus observa o brilho aterrador daquele guerreiro. Ele é irritante pra caramba. Enquanto isso, Zephyrus analisa friamente a situação. Por isso os jogadores odeiam esse mundo. O Lorde Demônio é sempre idiota e desesperado. Mas Krapus se truca, tentando se convencer. Cala a boca, eu sou o Lorde Demônio, droga. Não vou desistir. Porém, a dura verdade é dita. Tanto os antigos Lords quanto você já tentaram cultivar essa terra. E ela nunca deu resultado. Na área seca e infértil do submundo, brotar esperança parece impossível, mas é justamente isso que Krapus quer desafiar. Mesmo diante da terra estéril e do calor abrasador do submundo, o novo rei demônio não desiste. Com as minhas habilidades atuais, é possível salvar esse lugar. Mesmo odiando a agricultura com todas as forças, ele sabia, precisava sobreviver primeiro. E para isso, teria que cultivar, de verdade. Enquanto os subordinados não levavam nada a sério, ele começava a anotar e calcular. Zephyrus, intrigado, pergunta, o que está escrevendo? Um diário de dor? Mas Krapus estava focadíssimo. Estou criando um plano de cultivo baseado na bioquímica infernal. E é aí que ele explica. Nem nitrogênio tem nessa terra maldita.
Para cultivar, seria necessário simular fixação de nitrogênio, como fazem certas plantas na Terra. E o plano começa a tomar forma. Usar relâmpagos para transformar o nitrogênio da atmosfera em nitrato. Quando o raio atinge, o nitrogênio vira nutriente. Esse nitrato se mistura à água da chuva e é absorvido pelo solo. Sim, o processo real de fertilização natural. É isso. Vou criar meu próprio sistema de fertilidade mágica por eletrólise atmosférica. Zefiros encara o rei com incredulidade. Ele é maníaco, ele é um maluco completo. Mas não podia negar, o plano fazia sentido. No final, com olhos determinados e uma ideia maluca em mãos, o novo senhor demônio dá o seu primeiro passo rumo à revolução agrícola do inferno. E tudo começa com uma coisa: relâmpagos. Os generais não esperam mais. Toma parte para cima com sede de sangue. Isso é melhor do que morrer. Aqui vou eu! O ataque é rápido, brutal e preciso. Uma técnica que explode com força absurda e se concentra num único ponto, direto no corpo do rei demônio. Golpe de sangue! Crepus tenta resistir, mas o sangue jorra. A dor é real. A humilhação, maior ainda. Ele grita, desesperado, impotente. Ah! Os outros generais observam, surpresos. Ele ficou mais fraco mesmo. A queda da autoridade é imediata. Bannock e Guild comentam com desprezo. Agora está bem fácil. Até Zerfus confirma. Você ficou 100% mais fraco, meu lord. O trono treme. A moral desmorona. E no fundo, Crepus explode em fúria. Meu amigo, eu vou matar todo mundo. Seu corpo se cobre de chamas demoníacas. Pronto para revidar com tudo. Mas seria tarde demais? Com um golpe devastador, Crepus cai de joelho. O sangue escorre e a dor atravessa seu corpo como uma lâmina ardente. Ah, mano, que merda! Os generais o observam de cima. Lord Demônio Crepus, dizem friamente. No fundo, todos pensam a mesma coisa. Lascou. A autoridade do rei ruiu. A confiança evaporou. Enquanto isso, longe dali, Kinshi Matadouro, nível 9990, caminha tranquilamente pelas planícies. O guerreiro de uniforme rosa carrega um ar melancólico. Sim, uniforme rosa. Eu me lembro das vidas passadas. Todas as vezes que fui invocado, fui para aquele lugar. Pensa ele. Mas agora a invocação não toca como antes. A devoção de dever não me diz mais nada. O olhar dele está vazio. O que eu vou fazer da vida agora? O nosso grande herói ancião está perdido. Não sabe para onde ir. Mesmo com todo o poder no mundo, Kinshi o Matador parece meio perdido. Um guerreiro supremo, mas sem propósito. Enquanto o mundo treme com sua presença, ele permanece ali, parado, pensativo, com a espada na mão e o vento batendo na saia que voava do seu traje rosa. Então, os quatro generais demoníacos estão indo próximo ao Lorde Demônio. Olhos vermelhos, intenções mortais e a atmosfera carregada de sangue. Eles não estão brincando. O mais fraco é o Rei Demônio, cochicha um dos generais. Crepus sente a pressão, seu corpo treme. Cada passo, cada olhar, é como se estivesse sendo esmagado por uma aura assassina. Ah, eles são fortes demais. Não consigo nem ativar habilidades. Vou morrer. A mente dele está em pânico total. Mas por fora, tenta manter a pose. Por quê? Se não manter, vai de ruim, né? Vai dar ruim, ele vai morrer. Um dos generais se aproxima, olhando direto em seus olhos, olho no olho. Você pode mesmo derrotar a gente nesse estado ridículo? Diz ele. A resposta é um silêncio tenso. Eles são demônios, eles são cruéis, e agora estão unidos contra o próprio Lorde Demônio. Vamos ver como você luta, então. Crepus tenta reagir, mas sabe que sozinho não tem chance. Se eu lutar contra os quatro ao mesmo tempo, já era. No meio dessa tensão, Zéfiros entra em cena, num piscar de olhos, interrompendo o duelo antes que vire um massacre. Espera aí! Aparece com uma magia monstruosa nas mãos. Que diabo você está fazendo? Mesmo com a equiversão dos Zéfiros, a luta explode de vez. Um dos generais salta para cima de Crepus, com sede de sangue. Não foge com medo, vou acabar com ele agora. O ataque vem com força brutal. Crepus entra em pânico. O que eu faço? Meus braços estão duros. É igualzinho ao jogo. Ele lembra da mecânica de combate. Já vi esse movimento no jogo. Se o pé esquerdo está avançando, significa que é uma investida. No último segundo, ele desvia. Opa! A multidão de generais observa, surpresa. Como ele esquivou disso? A resposta está na experiência de jogador. Crepus leu o movimento. Afinal, jogou muitos e muitas vezes. Outro golpe vem voando e quase o parte no meio. O que está acontecendo? Sussurra, tentando entender como ainda está vivo. A luta vira uma bagunça. Já era. Se me acertarem mais uma vez, eu morro.
Mesmo assim, ele tenta manter a pose. Sou o rei demônio, não posso cair agora. Mas por dentro, o desespero só cresce. Os generais o observam e cochicham. Vamos ver até onde ele aguenta. Por enquanto, só vamos observar. No meio da pancadaria infernal, algo finalmente começa a fazer sentido. Cada movimento dos generais, cada investida, são iguais aos do jogo. Todos os padrões são os mesmos, percebe Krepus, com um brilho nos olhos. É como se estivesse de volta ao controle, como um player, né? Um jogador. Ele conhece cada golpe, cada sequência. Esse movimento é a mesma coisa que eles faziam na tentativa 128. E mais, na 12ª sequência, eles sempre erram o terceiro corte. Ele não está apenas lutando, está prevendo o futuro. Os generais, por outro lado, não entendem o motivo do rei ainda estar de pé. Strube, xinga um deles, furioso. Pai Crepes, mesmo suando frio, começa a rir. Hahaha, nem lascando que vocês vão me acertar agora. A situação vira uma dança. Ele desvia com precisão absurda, como se lesse os inimigos com páginas de um manual. E os demônios começam a perder o ritmo. Toma e os outros assistem incrédulos. Ele tá se divertindo? Feliz por ainda estar vivo? A resposta? Sim. Mas ele também percebe algo importante. Eu ainda sou fraco, mas posso compensar com inteligência? De repente, tudo faz sentido, né? É como se o sistema estivesse ouvindo, uma notificação aparece. King Zhenshu, você percebeu a regra básica deste mundo. Como recompensa, parte do sistema foi desbloqueado. A tela pisca mais uma vez. Função de alvejamento desbloqueada. Uma mira verde aparece. Krepus agora pode mirar e travar alvos, como se estivesse no modo de batalha de um RPG. Isso é o auto-lock usado em manobras especiais. O corpo dele reage instintivamente. É como voltar ao jogo com o controle nas mãos. O general parte para cima com outro golpe de sangue e mais uma vez o ataque corta sua pele, mas dessa vez, Krepus sorri. Ele ativa a função nova e explode velocidade, energia e fúria. Isso significa uma explosão. Toma conta da arena, o chão treme, os generais recuam. Krepus! Gritam surpresos. Até o mais cético fica em choque. Isso mesmo, incrível! O rei demônio começa a deixar de ser um alvo e vira uma ameaça real naquele momento. A luta continua, e mesmo com todos os avanços, Crepo ainda sofre. Ele não morre, resmunga, observando o general resistir a tudo. Pode tacar diversos ataques de sangue de choque. As notificações do sistema continuam. Remoção de armadura de inventário desbloqueada. Sem hesitar, ele ativa o menu manual, retira todo o equipamento e se pergunta: tem alguma armadura boa aqui? Você acessou todas as roupas da sua aparência. A fera nele tá pelada. Que mensagem bizarra. Parece um tutorial de MMORPG com humor. Mesmo assim, segue o plano. Ele precisa pensar rápido, está cercado, e os generais continuam atacando sem descanso. Se eu não acabar com ele agora, ele vai se recuperar. Então algo brilha em sua mente. Posso infundir o solo com nitrogênio. E surge o plano, usar o relâmpago e o terreno como arma. Algo que só aparece em um jogo. De estratégia e de um agrícola maluco que poderia pensar em fazer. Sim, sou inteligente pra cacete. O plano é espalhar nutrientes explosivos no chão para interferir diretamente na resistência dos inimigos. Ou seja, atacar choque neles, eles vão ficar fraquinhos. O- Enquanto isso, os generais ainda estão chocados com a forma como o novo Senhor Demônio está manipulando o campo de batalha. Krepus ativa o sistema com firmeza. O novo sistema foi desbloqueado. O que ele vai fazer agora, ninguém sabe. Mas está claro que ele não é mais o mesmo Rei Demônio de antes. Os generais encaram Krepus com desprezo. Esses caras estão zoando da minha cara. Mas Krepus não recua. Na verdade, ele começa a aplicar seu plano de combate como se estivesse preparando para uma lavoura. Passo 1: preparar o para-raio. O inimigo tenta provocar. Você realmente ficou mais fraco ao ponto de não conseguir me derrotar com um golpe de sangue? Mas Krepus sorri, calculando cada passo. Passo 2: golpe de sangue. A sequência de ações parece um ritual agrícola, com efeitos letais. Passo 3: espalhar a névoa. Enquanto isso, Zephyros observa. Ele quer usar a névoa para alterar a condução de raios. Isso é perigoso. Mas Krepus segue convicto. Passo 4: golpeie e golpeie mais ainda. O general Azrat se recupera por completo, mas nem isso impede o avanço. Esse maldito quer nos humilhar pelado e derrotados ao mesmo tempo. Golpes voam em todas as direções. Ah, tá doendo, grita o inimigo atingido com tudo. Krepus termina sua combinação como se estivesse numa competição de plantio e colheita. Mas em vez de legumes, ele está colhendo vitória. E dessa vez não é por acaso. Ele está vencendo porque entendeu as regras desse mundo. E aprendeu a jogar, literalmente. A sequência de ataques de Krepus não para. É golpe atrás de golpe, cada um mais
preciso e violento. Os generais são arremessados como boneco de pano. Se eu conseguir uma colheita decente aqui, tô feito. Haha. O campo de batalha vira um espetáculo de raios e explosão. E no meio disso tudo, Crepus se agacha e observa a terra. O próximo passo é nutrir o solo. Zefiros ao lado confuso. O quê? Mas o rei está sério. Essa é a parte mais importante do cultivo. O solo precisa ser saudável para reter o nitrogênio. Enquanto os inimigos sangram no fundo, ele derrama fertilizante mágico no chão. Cada cultivo exige uma estrutura celular e química ideal, pensa ele e completa. Esse solo ele está fraco, mas se eu aplicar nitrogênio corretamente, ele vai se tornar um terreno perfeito. Os generais olham sem acreditar no que estão vendo. Ele está fertilizando no meio da luta? Crepus dá um passo à frente. Coberto de fumaça e sangue. Isso é só o começo. Eu vou transformar esse inferno em uma fazenda. Os três generais se encaram, destruídos e perplexos. Depois de tudo que a gente viu, como o diabo ele quer correr atrás dessa merda? Mas Crepus não ouve. Ele já está visualizando a próxima colheita. Os generais demoníacos estão olhando para o horizonte. Aquele cara é definitivamente o Kinchi. A linha do guerreiro mais forte começa a se mover. A floresta é calma, mas a presença dele não. Kinchi Mataduro, o level 9990. Caminha entre os arbustos quando ouve um pedido de socorro. Por favor, ajuda! Dois homens aparecem pânicos, machucados, pedindo ajuda após serem atacados por monstros. Kinchi observa em silêncio. Os feridos imploram. Por favor, me ajuda, cara. Mas um deles sussurra pro outro. Esse cara é estranho. Ele parece suspeito. Repara no cabelo loiro. Hormônio demais. Suspeito. Kinchi se aproxima, calado, e num piscar de olhos, ergue o homem no colo como uma princesa. Você machucou a perna, certo? O outro fica paralisado. Não tenham medo. Não sou suspeito. O silêncio desconfortável, só os grilos ao fundo. Por favor, me mostre o caminho, diz Kinchi, ainda com o sujeito nos braços. Constrangido, o homem apenas aponta. Claro. E assim, com um deles no colo e o outro andando do lado, Kinchi segue floresta adentro. Sou o Reivas Acharan. Aquele ali é meu parceiro. Show Fronteira. O vestido esvoaça e o olhar é puro, mas nada disso muda o fato de que esse cara pode acabar com o mundo inteiro rapidamente. Enquanto seguem pela trilha, uma pergunta inevitável surge no ar. Posso saber quem é você? Kinchi não responde imediato. Ele para, encara o horizonte e apenas solta. A partir de agora, o vento sopra. A câmera se afasta, revelando um vasto campo à frente. É isso que eu quero saber. Mas aquele draminha não há mais certeza, nem nome, nem título. Apenas a busca de alguém que já foi o personagem mais temido do jogo e agora só quer descobrir quem ele é nesse novo mundo. Em uma vila simples, os generais demônios se reúnem em segredo para discutir um dilema peculiar. Vamos produzir nós mesmo ou o quê? Pergunta um deles com cara de nojo. Zéfiros, sério como sempre, segura o queixo pensativo. Como poderemos levar o cocô para ele? A cena é de puro constrangimento. Que loucura, que nojo, nojento. No meio da confusão, um soldado agachado implora. Por favor, não façam isso. Se ficar assistindo, eu não vou conseguir viajar. Espere lá fora, por favor. Os outros guardas, impassíveis, observam. Qual a demora? Vamos bater nele até ele conseguir. A tensão sobe. O pobre homem não consegue relaxar. Eu não quero dar o meu lar. Ele resmunga, completamente sem dignidade. O clima é de desespero absoluto. Zéfiros, no canto, analisa friamente. Faz um tempo desde que ele não consegue cagar. Também, será? E arremata. Vamos bater em alguns subordinados de rank baixo e obrigar eles a cagar. Por fim, Zéfiros dá um sorriso sombrio, cercado por energia negra e diz: Obrigado, ótima ideia. Enquanto isso, o soldado aquado percebe: não há dignidade no reino demônio, nem mesmo para necessidades básicas. O clima no castelo desanda de uma vez. Um dos generais grita: Se perfurar seu estômago, ele morre! Ou seja, sem cocô! Outro encara a cena com olhos arregalados. Se eu alimentá-lo com sua carne, talvez consiga. Enquanto isso, a tensão explode. Um deles começa a ser possuído pela energia negra de Zéfiros e grita em desespero: Ah! Os guardas recuam, assustados. Mas Zéfiros mantém a frieza. Inteligente? Considero que veio de você, diz ele. No meio da confusão, o grandalhão explode em fúria. Que merda você tá fazendo? A pancadaria rola solta, explosões, gritos, raios. Um dos demônios cai no chão, tremendo, com um rabo entre as pernas. E a frase que ecoa no salão é quase poética. Humanos não são os únicos animais que cagam. Sim, até os demônios precisam. Mas parece que aqui a solução é na base da porrada.
No trono, o Senhor dos Demônios, Crepus, observa os mapas com atenção. Zefirus, sempre meticuloso, explica. O problema não é apenas o solo, é a falta de nutrientes. Enquanto eles discutem, surge a ideia. Adubo? Sim. Casca de ovo, cocô de galinha, nutrientes essenciais. O Senhor dos Demônios reage com surpresa. Casca de ovos? Cocô de galinha? Sim. No jogo a gente fazia isso para turbinar o cultivo. Eles analisam o mapa. Zefirus aponta o local específico, esse lugar, o habitat das cegonhas demoníacos. Um plano se forma. Se conseguimos pegar os ovos lá, podemos ter adubo suficiente. Kinshi, pensativo, comenta: como esperado, é igual ao jogo. Mas Éfros alerta: esse lugar é chamado de Montanha da Queda Eterna. Quem entra, não volta. Kinshi sorri, desafiador: bem, eu sei disso. O cenário finaliza com a promessa de uma nova jornada: ir até o território das cegonhas demoníacos e enfrentar o que for preciso para salvar aquele mundo. Mais especificamente a parte do mundo dos demônios. O plano foi traçado. Escalar até o topo da Montanha da Queda Eterna para capturar os ovos das cegonhas demoníacas. Kishi observa o paredão íngreme à sua frente. A onda de calor subindo junto com a brisa do mar. Consiga escalar. Mesmo sem garantias, ele decide tentar. O Senhor dos Demônios determinado murmura: eu tentei tudo para subir, tentei centenas de vezes, morrendo sempre no processo. No jogo isso. Zefiro e os outros assistem apreensivos, mas Kinshi não hesita. Ele avança pelas rochas, cravando as garras, subindo em velocidade. Outros demônios observam tensos. O que ele vai fazer? Enquanto isso, em outro ponto, crianças demoníacas se escondem, famintas e assustadas, aguardando o sucesso da missão. O mar atinge as pedras com violência, mas Kinshi existe. Dessa vez, eu vou conseguir. O suspense aumenta. O destino do Senhor dos Demônios e da colheita depende dessa escalada. Kinshi encara o penhasco determinado. Cada agarrada, cada impulso parece impossível, mas ele encontra uma brecha, um bug no sistema do jogo que ele sabia na época que ele jogava. E no fim, consegui, abusando de um bug. Ele sorri pendurado na parede da montanha. Lá embaixo, a tensão aumenta, todos os olhares com ele fixos nele. De repente, Kinshi grita: desequipar tudo! O inventário se abre, sua armadura desaparece, deixando-o apenas de cueca, nuzão. Os demônios embaixo regalam os olhos, chocados. O que ele tá fazendo? Isso é loucura! Kinshi continua a escalada, quase nu, cada músculo esticado até o limite. Tenho que equipar no meu corpo. Ele pensa ativando o sistema. De repente ele grita: equipar tudo. A armadura surge em volta do seu corpo, reluzente, ajustando como um escudo perfeito. Os outros demônios se entreolham, confusos, mas impressionados com a ousadia dele. Esse cara é um gênio, ou um completo idiota. Kinshi, agora reenergizado, segue em frente, pronto para encarar o que vier. Kinshi, diante da parede rochosa, toma uma decisão ousada: rolar meu corpo e desequipar tudo. O mundo ao redor parece congelar. Ele percebe que o universo segue a lógica do jogo. Ao desequipar a armadura, o corpo se torna mais leve e ele pode escalar melhor. Combinar tudo isso, equipar e desequipar, era possível. Ele abre o menu do inventário e um a um, os equipamentos somem do corpo até que feito. De volta à parede, ele escala como se fosse um personagem em modo speedrun, usando um bug ao máximo, porque ele fica entrando e saindo da parede pelado e supino ela. Lá embaixo, os demônios assistem assustados. O que ele tá fazendo? Baal, siga sua majestade, ordena o líder. E o grandalhão salta, decidindo acompanhar. Mas o inesperado acontece. Baal perde o equilíbrio e começa a despencar, caindo desajeitadamente. Kinshi, agora no topo, observa e pensa: esse mundo é igual ao jogo. Eu vou dominar cada detalhe dele. A tensão na parede de pedra é insana. Kinshi tenta segurar, mas o peso é demais. Esse cara é pesado pra porra, já que ele tinha se jogado pra tentar salvar Baal. Meu braço vai cair! Enquanto isso, Baal se segura firme e encara Kinshi com desdém. Eu não tenho motivo pra te ajudar. Seria bom ele morrer, não? Kinshi, por outro lado, revive um flashback doloroso. Um garoto de colégio, cabisbaixo, pedindo: por favor, pode falar com o professor pra mim? O professor te ama, você é o melhor. Ele pode te escutar, não pode? Por favor. A memória queima como uma cicatriz. Kinshi pensa: talvez. Só talvez. De volta à parede, mesmo hesitante, Kinshi segura o braço de Baal com força. Não, espera, por que eu tô tentando salvar ele? A mente de Kinshi ferve. Eu não tenho motivo para te ajudar. Mas algo dentro dele ainda reluta em soltar. O dilema interno explode. Problema seu. A escalada, a decisão, a tensão, tudo se mistura com um caos brutal que ainda está longe de acabar. Kinshi está à beira do limite, os músculos rasgando, os gritos ecoando no ar. Se eu tivesse usado tudo que eu tinha, se eu fosse até meu limite, o rosto de um jovem aparece em sua mente. Ele traz um ponto de arrependimento. Eu teria conseguido ajudar aquele cara. Baal, segurando o peso, grita de dor enquanto seu braço estala crack. O som é seco e cruel. Se eu tentasse um pouco mais, mas é tarde demais. O braço dele cede, o corpo despenca. Ah! A queda parece infinita. Baal vai desaparecendo no vazio e Kinshi observa, impotente, sentindo arrependimento esmagá-lo. A memória do garoto sorridente que o seguia volta, e Kinshi apenas pensa: seu rosto e minhas memórias poderia ser sorridente. Mas agora tudo que lhe resta é o silêncio e a dor.
Baal se arrasta, seu corpo coberto de feridas, o suor escorrendo. Ele observa Kinch, que está de pé, com um olhar pesado, sem palavras, apenas os sentimentos. Eu deveria ter feito isso por você também. Pensa nisso após conseguir salvar o Baal por um tris. Baal seca as lágrimas e escorregam. A lágrima faz escorrer pelo seu rosto. O orgulho que foi esmagado pela culpa. Me desculpa mesmo. Kinch encara o guerreiro caído, mas sua mente está longe. Uma interface azul se projeta diante dele, linhas de texto flutuando no ar. Com o resultado, Baal e o Lord From têm diminuição completa em duas outras dimensões demoníacas. Uma grande quinta em pontos de felicidade. PF, sistema de acumulação aberto. Kinch suspira, pensando, esse cara, tão absorvido assim, ele sente o peso do momento, mas também o sistema de jogo que o envolve, a mecânica que está sempre presente em diferentes emoções. A jornada continua. O sistema começa a mostrar novas notificações, como se fosse um jogo. Meio que é, né? Ele fica surpreso. Pontos de felicidade? Mas que tipo de mundo de jogo faria sentido sem ter uma mecânica dessa, né? Enquanto o sistema continua liberando mais informações, ele percebe que pode usar esses pontos para comprar atributos e até habilidades. Tipo um passe de batalha, mas no inferno, né? Fortnite versão inferno. Entre as opções, aparece o tal do golpe de sangue. Mas para evoluir essa habilidade, ele vai precisar de ainda mais pontos. E esses pontos não são fáceis de conseguir. Ele pensa, e se eu cultivasse com sucesso? E se eu ganhasse bastante pontos? Talvez, só talvez, eu pudesse ser alguém importante nesse mundo. Ele já é alguém importante nesse mundo, tá? Mas não tem moleza. Para conseguir pontos, ele vai ter que se esforçar, lutar e talvez ser reconhecido por alguém. Enquanto o sistema exibe os detalhes dos atributos, a ficha vai caindo. Força, vigor, poder, mágico, tudo pode ser aumentado. Mas cada ponto tem um preço. Não aumentado, de outra forma ele vai recuperando os poderes que esse Lord Demônio tinha. E é aí que o clima muda. O grandalhão, todo suado e ainda processando o que tá rolando, percebe que o Lord Demônio não é tão simples quanto parece. Ele é bizarro. Sim, mas esconde algo por trás do olhar demoníaco. No final, é um jogo, sim, mas o preço a ser pago pode ser bem mais alto do que só moedinhas digitais. Enquanto o sistema continua disparando informações, o grupo se encontra diante de uma montanha bizarra, cheia de buracos e formas estranhas. Um desafio à vista. O Lorde Demônio ordena: é bom vocês pegarem, deixando claro que a parada agora é séria. De repente, todo mundo começa a olhar para o céu, onde objetos esquisitos, tipo aquelas cabeças de gado esquisitos, começam a cair sem parar. O barulho é ensurdecedor. Um dos membros do grupo já meio cansado desabafa. Não aguento mais. O clima é caótico. Os outros tentam entender o que está acontecendo, mas o monarca do frio, do alto da sua arrogância, declara: eu sou o monarca do frio. Siga. Eu não tenho braço para fazer essas coisas, como misturar merda, por exemplo. Não, o cara ficou pistola, causando um climão geral no grupo. A galera fica sem reação, com aquele olhar de sério. Sério que você falou isso agora? No meio dessa confusão, o plano do Lorde é claro: coletar essas cabeças malucas e usá-las para cultivar algo. Eles precisam dar o máximo para fazer isso acontecer. O protagonista observa, tenta entender o sentido daquilo tudo, e o sistema não para de tocar com notificações. É um misto de jogo com uma missão de vida ou morte. E no fundo, uma coisa é certa: não dá para ficar de braços cruzados esperando. É ralar, suar e tentar não ser esmagado por essa avalanche de coisas bizarras que estão caindo do céu. O Lorde Demônio, com aquele olhar arrogante, está decidido a seguir em frente sem hesitar. Eu vou continuar seguindo em frente com coragem e força, ele declara, quase como um mantra para si mesmo. Enquanto isso, a cena corta para Artok, que ordena aos subordinados: quero que fechem o ar com névoa. O clima fica ainda mais denso. Aquele efeito visual insano de cores e energia começa a tomar conta da tela. No meio do caos, o Lorde começa a usar suas habilidades. A energia se espalha em espirais, cortando o ar, enquanto ele solta um grito de pura determinação. "Ah!" Sua presença domina a cena, mostrando que ele não vai recuar. Enquanto isso, vemos o plano de fundo se desenrolando. O segundo passo do plano é ativar a habilidade de sucção de água, e o terceiro é coletar o solo e transformar tudo em um grande cultivo. Mas o Lorde pensa: mas eu sou o Lorde Demônio, como se estivesse tentando se convencer que é isso. É o fardo, mas também é uma missão que não pode abandonar. No meio da batalha, o ar parece eletrizar. Os soldados assistentes ficam impressionados, e um deles até comenta: esse cara não para, mesmo sendo um demônio. O clima é de tensão total, mas também de admiração. Enquanto a cena corta para os demais personagens, o Lorde continua a sua marcha, sozinho, firme e determinado, com aquele olhar de quem carrega o peso de tudo nas costas. Lá ele.
A lua cheia ilumina o céu, enquanto uma decisão crucial ecoa na mente do Lorde Demônio. Ele sabe que não pode esperar mais. Tem que ser feito agora. Eu vou usar a autoridade do Lorde Demônio. Enquanto isso, uma cena sombria toma conta da tela. Uma garota com olhos tristes encara seu pai. Sinto falta da mamãe. Ela diz ao ela diz a voz carregada de saudade. Em seguida, uma frase cortante. Me coma. O impacto daquelas palavras congela tudo por um segundo. O homem, visivelmente perturbado, tenta encontrar palavras. Flute, o que você? Mas ela apenas o encara insistindo. Por favor. É no sentido de literal, tá? Porque eles são demônios, estavam passando fome, eles faziam canibalismo. Os flashes de memória se misturam com cenas brutais. Um demônio selvagem avança, sua boca arreganhada, os dentes à mostra, pronto para devorar qualquer coisa em seu caminho. A menina assiste em choque, impotente, quando o traje desenrola diante de seus olhos. Gritos ecoa, come, come! A violência toma conta da tela e o desespero da criança é palpável. Aquele instante muda tudo. O Lorde Demônio fecha os olhos, concentrado, enquanto a lua continua brilhando no céu. Ele sabe o peso de suas decisões, mas não há mais tempo para hesitar. E a pergunta fica no ar: será que ele realmente vai usar esse poder agora? Em meio a um silêncio cortante, Flute sussurra, quase implorando: Mamãe, seu olhar perdido na saudade, enquanto o terror cresce no ambiente. Um demônio monstruoso, com olhos vermelhos como sangue, avança ferozmente. Eu teria parado de ver tudo isso. Eu teria parado de continuar vendo se você não estivesse bem ali. As palavras ecoam na mente de um pai desesperado que observa impotente o que está prestes a acontecer. Flute grita, com os olhos arregalados de pavor: Pai, Note, mas antes que pudesse fazer algo, o Lord Demon se ergue com um olhar frio e ordena: peguem-no. O caos explode, gritos, lágrimas, desespero. O pai segura o firme corpo da sua filha, sua voz quebrada pelo medo e pela dor. Não, Flote! No meio ao pânico, o Lord Demon observa, sem esboçar qualquer emoção, enquanto os capangas arrastam o homem para longe. Flute, entre lágrimas e grito, clama por ajuda, mas ninguém a ouve. A injustiça daquele momento é sufocante. Resumindo, a menina não foi comida. Ponto pro Lord Demônio. E em meu desespero, algo parece mudar no ar, mas o que será que vai vir a seguir? Muita treta. Após toda a tensão, o foco agora está na ordem imposta pelo Lorde Demônio. Ele caminha firme à frente, com um olhar determinado, enquanto os servos o seguem com medo e respeito. Prendam todos os humanos, quero que eles comam a fruta Dubo agora. Sua voz ecoa no campo, sem margem para contestação. Humanos aqui é demônios, tá? O clima é pesado. Os demônios são confusos e assustados. Um deles, tremendo de medo, murmura: Por que estamos plantando flores? Mas o Lorde Demônio não se importa. Ele aponta para uma flor delicada crescendo no solo. Isso pode ser plantado? Enquanto o medo toma conta, ele observa friamente. O papel de líder é mais do que impor regras, é fazer o necessário, mesmo que exija sacrifícios. O olhar de um dos servos perplexo tenta entender: É isso? Mas o Lorde Demônio apenas observa o horizonte, com um ar de mistério e convicção inabalável. O que será que ele está planejando? Enquanto o sol brilha forte no céu, um clima de tensão toma conta da vila. As ordens do demônio são claras. Plantem as flores, elas são a base da nossa nova comida. Mas ninguém esperava pelo que viria a seguir. Um dos homens, em choque, percebe algo terrível. Não, espere! Essas flores não são comestíveis. Minha filha, ela deve estar comendo isso agora mesmo. Estava em choque, né? Aquela filha lá que ele tentou comer, agora está comendo uma flor que, para eles, os demônios ali na região, quem comesse essa flor morreria. Era um senso comum. Desespero, pânico. Ele grita, corre como se a vida dependesse disso, mas as palavras do Lorde Demônio ecoam. Sua filha já deve estar comendo isso. E o grito de não corta o ar como uma lâmina. Flute, a garotinha inocente, segura uma flor com um sorriso no rosto, sem saber o perigo que corre. Enquanto isso, o pai, de olhos arregalados, sente o peso da impotência. O que era para ser uma nova esperança agora se transforma em um pesadelo vivo. A tensão só aumenta. O que será que vai acontecer com a Flute? E como o Lorde Demônio vai lidar com essa criança que ele mesmo criou? Será que ele se importa? O que se é apenas, ou se é apenas parte de um plano ainda maior? Quem sabe? E no meio disso tudo, algo inesperado acontece. Flute, a pequena menina, está toda alegre. Ela prova a flor, sorri e agradece de coração. Muito obrigada! É estranho. Aquela planta que parecia ser apenas mais um experimento maluco do Lord Demônio, agora é o que traz felicidade para o povo. Os soldados, a princípio desconfiados, começam a se sentir melhor. Até mesmo ganham pontos por comer. Pontos para comer. Esse é o nosso Lord Demônio. Até as flores viram comida no comando dele. No meio de tudo isso, Lord Demônio observa satisfeito, com aquele olhar sombrio e aquele sorriso sinistro que arrepia até a espia. Ele mesmo pensa, só porque eu sou Lord Demônio, não quer dizer que preciso ser sempre tão sério. Mas no fundo todos sabem. Quando ele sorri assim, é melhor ter cuidado. O cenário se abre para um novo território. O vasto e imponente domínio do Lorde Demônio, conhecido como Chavin de Noir. O local é dividido em 5 áreas, onde o clima é extremo, um frio congelante à noite e um calor escaldante de dia.
Enquanto o protagonista observa o ambiente hostil, ele comenta como esse lugar se lembra dos planetas áridos. Nesse momento, surgem as primeiras atividades de cultivo. Pequenos vegetais são coletados, mesmo que a maioria não seja ideal para alimentação, alguns até podem ser venenosos. O desafio do cultivo é extremo. Os moradores enfrentam a condição de solos severos e, e as batatas, em especial, parecem ter uma resistência especial. O segredo dela está no vento que passa dentro das batatas, secando e endurecendo suas cascas. E em meio a isso surge Baal, que começa a esmagar o solo com força total, abrindo caminho para um processo árduo de cultivo. A cena mostra a força bruta sendo usada para preparar o terreno, enquanto o narrador explica: congelem eles por 5 noites e 3 dias. Quando o vento entrar nas batatas, elas endurecerão e ficarão prontas para serem comidas. O esforço é brutal, mas o plano está em movimento. Eles estão determinados a transformar aquele solo inóspito em uma fonte de alimento. Após o intenso trabalho de cultivo e preparação, o momento finalmente chega. É a hora do lanche, yam yam. As batatas estão prontas, duras e resistentes, mas agora transformadas em alimento, a ordem é clara: todos devem comer. Alguns estão hesitantes, temerosos com a ideia de se alimentarem daquilo. Um deles, revoltados, grita: "Você tá maluco? Isso é comida, é?" Mas o Lord Demônio não dá espaço para questionamento. Ele força os soldados a comerem, garantindo que a comida é segura para provar seu ponto. Ele mesmo experimenta, e a pequena Flute também come e está bem. Ela já tinha comido antes, né? A batata é aquela flor, para quem não entendeu ainda. Os soldados, mesmo com medo, começam a provar as batatas e um a um são conquistados pelo sabor. Alívio e satisfação tomam conta. Eles percebem que o alimento, apesar de simples, é nutritivo e os mantém de pé. Para quem tava com fome, batata que parece uma flor é maravilhoso. E assim, o ciclo continua. O alimento está garantido, os soldados comem rápido e a fome começa a ser aplacada. A estratégia do Lorde Demônio se mostra eficaz, mesmo que tudo tenha sido obtido à força. Depois da ordem do Lorde Demônio para comerem, a tensão no campo finalmente se transforma em alívio e festa. Ihu! A multidão, que antes hesitava, agora vibra. Viva ao Lorde Demônio! Enquanto os gritos de Credos, 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 ou Credos, Credos, depende do que você achar melhor, ecoam. O sistema exibe uma mensagem. Uma parte do exército demoníaco se sente feliz ao comer, e o Lorde recebe pontos de felicidade. Um número só para mais 50, acumulando um total de 51 pontos, que ele tinha um ponto daquele grandalhão lá, daquele general grandão. Ainda assim, o Lorde Demônio observa o progresso, pensando: se conseguir mais pontos, talvez possa comprar melhorias e fortalecer seus aliados. Ao lado, os assistentes discutem estratégias, prometendo que os demônios que comeram as batatas serão seus pontos trocados por recursos, como comida. Enquanto o clima está aliviado, vemos cenas fofas de crianças demônios brincando e se alimentando, comemorando o sucesso da plantação. Mas, no meio da tranquilidade, uma nova ameaça surge, um ataque surpresa vindo do céu. A tensão aumenta. O Lorde Demônio observa os prisioneiros amarrados, presos em estacas, enquanto a galera se prepara para executar o próximo passo. Baal aparece com força total, dando um golpe devastador no chão, rachando tudo. Mas o Lorde Demônio observa de longe, pensativo, enquanto seus soldados finalizam os últimos preparativos. Entre os prisioneiros, um deles sem força murmura: "Ah, credos, se é minha força, só me mata logo." E esse é um dos generais que ele lutou lá no começo e tá usando ele, tipo, como ele é um general que consegue se regenerar infinito, ele tá usando ele como um para-raio, porque ele taca o raio do sangue dele no chão e assim consegue deixar a terra mais fértil. Enquanto isso, o plano maior continua. As terras do Lorde Demônio precisam ser cultivadas, e o próximo objetivo é a Península dos Mortos, um lugar sombrio, cheio de riscos e monstros, mas que pode render recursos valiosos. O Lorde observa o mapa tático, analisando a distribuição dos territórios, chave de Otuar, com suas áreas divididas por estrelas, cada um com sua própria complexidade e desafio. O Lorde reflete: não posso me dar ao luxo de escolher, preciso avançar com um plano de cultivo, mesmo que isso exija mais sacrifícios. Enquanto a decisão é tomada, próximo grande passo se revela: enfrentar os perigos da península e expandir ainda mais o domínio do Lorde Demônio. Tudo é domínio dele, né? Mas, assim como qualquer governo, tem a galera ali que dá embaçada. Um novo e poderoso inimigo surge das sombras, Sarutu, o primeiro mestre estelar, o temido pai dos mortos. Ele surge, é o Sanjiu. Ele surge imponente, acompanhando acompanhando de uma energia sobrenatural que distorce o ambiente ao redor. Sarrutu está furioso. Seu objetivo é claro: destruir tudo que o Lorde Demônio Kratos construiu. Com uma voz cheia de ódio, ele dá ordem aos subordinados: destrua tudo relacionado à agricultura que Kratos criou. Eu acho que ele quer fazer isso porque, tipo, como ele é um Lorde da morte, né? Quanto mais pessoa morre, mais forte ele fica, né? E a galera tá passando fome, o Lorde Demônio deu problema. Deu pra vocês pegar o gatilho.
Seu olhar transborda de ambição e crueldade. Ele deseja poder para si. E deixa claro para todos: vou matar o Credos e me tornar o novo Lorde Demônio. Enquanto isso, espectros aparecem, surgindo como uma ameaça assustadora, prontos para atacar. Eles se espalham como uma maré de energia sombria, prontos para eliminar qualquer resistência. Sarrutu observa tudo com um sorriso gélido, como se já tivesse vencido, mas o campo de batalha ainda está aquecido e tudo pode mudar a qualquer momento. Sarrutu, o temido pai dos mortos, revela toda a sua fúria. Com seu exército de espectros, ele ordena: destruam tudo nessa terra desolada, até que ela nunca mais possa ser usada de novo. As criaturas sombrias seguem a ordem, liberando uma energia avassaladora. Gritos de "Buah!" ecoam pelo campo de batalha, e os golpes de energia destroem o solo, arrancando tudo do chão. A terra começa a ser consumida pelo caos, e o desespero se espalha. Enquanto isso, Credos, ainda preso, observa a destruição se espalhar e o que diabo eles estão tentando fazer aqui. Preso na casa dele, né? Tá literalmente preso. Seu olhar fixo no horizonte mostra que algo ainda maior está para acontecer. Após a destruição causada pelos espectros, a Terra continua tomada por uma energia caótica. Pequenas criaturas flamejantes trabalham sem descanso, cada um com a sua missão. Um deles, cansado, reclama: isso não acaba nunca. Outro, com preguiça evidente, ouve as provocações de seus colegas: sempre foi preguiçoso, você aí, para de preguiça. Mas tudo que ele consegue responder é um suspiro cansado. A energia do sol começa a queimar forte, as criaturas sentem impacto. Não resta muito tempo, gritam enquanto tentam finalizar seu trabalho antes de desaparecerem, já que são espectros, né? No final, quando tudo parece ser consumido pelo calor, eles aceitam seu destino. A morte assim não é tão ruim. Somos produtivos, afinal. Bota produtivo nisso. Enquanto isso, uma figura sombria, coberta por um manto e segurando um guarda-chuva, observa a cena do alto, silenciosa, como se fosse o arauto do próximo capítulo dessa história sombria, mas ele não é. Após o fim da batalha, o campo está repleto de batatas murchas sem vida. As plantações estão condenadas e o ar de frustração é visível. Um dos personagens observa os tubérculos apodrecidos e pensa: elas não cresceram, são inúteis, mesmo se plantarmos. Uma voz ecoa, questionando como o Credos reagiria a isso. E então, com uma expressão decidida, ele comanda: vamos às fazendas? Farei o possível por enquanto. Enquanto isso, a equipe reflete sobre o ritmo de crescimento, percebendo que as batalhas estão se degradando, apodrecendo de dentro para fora, sem chance de recuperação. O clima de tensão só aumenta quando uma batata com feição de sofrimento é arrancada com força, enquanto a cena é observada com seriedade. No fundo, todos entendem que o destino dessa plantação está selada, e o desafio de restaurar a vida na Terra permanece gigantesco. O Lorde Demônio segue à frente, determinado a resolver o problema, mesmo que ainda não saiba exatamente como. O solo devastado parece se transformar dentro dos olhos de todos. Aquele terreno estéril, até então infértil, começa a dar sinais de vida. Surpreso, o Lord Demon observa um milagre diante de si. O chão está fértil. Vou nem falar quem ajudou nisso. Enquanto isso, o grupo discute os resultados. O cansaço é visível no rosto de cada um, especialmente Ficarro, que apesar dos esgotados, se recusa a desistir. Ele sabe que não será derrotado facilmente. Surge também um momento de tensão. Uma criatura estranha aparece, causando uma reação de choque em todos. Ele se aproxima e interage com os personagens, insinuando uma possível nova ameaça ou aliado inesperado. No meio dessa confusão, o sistema é acionado, mostrando a tela azul de pontos de felicidade, PF, e uma nova oportunidade. Use PF para comprar atributos diversos. O solo voltou a ser fértil, mas a batalha não acabou. Todos estão exaustos, mas prontos para o próximo desafio. Basicamente, aqueles espectros que foram enviados pelo Solgu, o Sakuhu lá, esqueci como pronuncia, eles foram para destruir o terreno, né, mas como não entende de plantação, eles remexeram a terra, e a terra estão deixando de ser fértil, porque eles estão conseguindo remexer toda ela. E essa galera meio que acabou ajudando eles com isso, entendeu? Sem saber, eles tentou destruir e acabou ajudando. Depois de uma sequência intensa de batalhas, as coisas parecem se acalmar, mas só por enquanto. O Lorde Demônio, ainda intrigado com o que está acontecendo, analisa a situação com cuidado. Ele percebe que Sarutu, o poderoso espectro, foi quem interrompeu a chamada por reforços. Uma jogada decisiva para manter o controle da situação, que ele tinha chamado reforços para as outras estrelas. A tensão aumenta quando o plano de ataque contra a colmeia é revelado. Para derrotar as bestas é necessário atraí-las para fora da colmeia. Enquanto isso, o grupo começa a debater como lidar com Sarutu, que parece ser uma ameaça ainda maior do que todos previam. O ambiente muda para um cenário mais sombrio, onde os personagens são envolvidos por uma névoa azulada. Um- uma jovem garota aparece misteriosamente, segurando uma ferramenta e encarando os demais. O olhar intenso do Lord Demônio transmite a sua determinação. Ele não vai desistir sem lutar. Em meio a gritos de fúria e desespero, a batalha continua intensa. O protagonista, acorrentado como um para-raios humano, tenta resistir enquanto a garota inocente agradece por seu sacrifício. O protagonista não da história, né, daquele momento, que é aquele general que eu falei pra vocês lá, que perdeu pra ele no começo, aí ele ficou usando como para-raio. Mas a raiva dele é imensa. Ele jura que assim que for livre vai caçar o Lorde Demônio e matá-lo. Claro, o cara ficou preso lá tomando raio
Enquanto o caos se espalha, a luta não dá tréguas. Gritos de "Eu sou livre!" ecoam, misturado a rugidos e explosões de poder. As faíscas elétricas iluminam o campo de batalha, enquanto o protagonista encara sua própria loucura, rindo como um insano. "Eu não teria que ser frio todo dia e noite." Não, caiu um raio, né, mas um raio não, o que aconteceu acabou destruindo o lugar que estava preso e ele bem ficou livre por um tempo. Mas o que parecia um alívio, logo se revela um novo pesadelo. Agora, há 2 para-raios no campo de batalha. A ameaça duplicou e o destino de todos ainda está em jogo. A energia elétrica continua a zumbir e o conflito parece longe de acabar. O campo de batalha ferve em energia. As correntes de poder cortam o céu como trovão, enquanto os golpes esmagadores fazem o solo tremer. Golpe! O grito ressoa a cada choque, enquanto o protagonista e a sua cópia lutam lado a lado, tentando sobrepujar a ameaça diante deles. As marteladas reluzem como faíscas de pura eletricidade, e a tensão só aumenta. Mas do outro lado, a fúria não para. O poderoso mestre estelar Sarultu está em fúria, descontrolada, gritando: "Ah! Meu confidente fica amigo." O desespero é claro em a sua voz, enquanto observa o caos que se desenrola. As forças as forças do antigo para-raio ficam amigo colidem como titãs. Cada golpe ecoa como um trovão, cada impacto ressoa no campo de batalha como uma explosão de energia.